Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, eis o domingo, o dia do Senhor. Quando nós somos chamados a estarmos na sua presença, para refletirmos sobre a nossa vida, as nossas atitudes e tomarmos sentido na nossa caminhada de fé. Ao longo dos dias da semana, nós nos ocupamos com o nosso trabalho, temos o esforço diário, mas é preciso que nós realizemos tudo em Deus, na presença do Senhor. Eis então o domingo como o dia que nos dá inspiração para que os demais dias possam ser iluminados pela palavra, pela presença mesma do Senhor na nossa vida. E vivenciando este tempo de quarentena, nós somos chamados a viver o nosso domingo em família. Ocupar uma parte do nosso domingo para a oração familiar, apresentando os louvores, os agradecimentos ao Senhor e também procurando escutar a sua palavra, para que a vida em família, a vida de fé, possa ter uma orientação segura diante do que o Senhor nos quer falar. Aproveitemos, portanto, este domingo, para que a graça do Senhor frutifique na nossa vida. Estamos no 15º domingo do tempo comum. Neste domingo temos o Evangelho de São Mateus, é o capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Jesus está diante de uma multidão e começa a contar para esta multidão uma parábola, a parábola do semeador. Em vários terrenos, ele joga as sementes. Cada qual recebe a semente de uma forma. E é preciso que nós encontremos sentido nesta parábola do Senhor para orientar a nossa vida. Nós vemos o primeiro terreno, que foi à beira do caminho. As sementes que ali caíram, logo foram comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, que não tinha muita terra. As sementes não puderam aprofundar as raízes. Cresceram inicialmente, mas o sol as secou. Depois nós vemos as sementes que caíram no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram as plantas. Estes 3 exemplos negativos dão para nós um sentido na nossa vida e nós comparamos com o primeiro terreno, à beira do caminho, a distração. Depois, as sementes que caíram no terreno pedregoso é a superficialidade. Por fim, as sementes que caíram no meio dos espinhos é a ansiedade. Distração, superficialidade, ansiedade. São 3 posturas que nós temos em nossa vida. Somos distraídos tantas vezes, ficamos como que perdidos em meio a tantas opções que o mundo coloca diante da nossa vida. Distração é um chamado para que nós tenhamos mais atenção na palavra do Senhor, atenção naquilo que Ele nos fala. Esforcemos para que possamos ter uma concentração na palavra de Deus. Depois, a superficialidade. Tantos de nós estamos vivendo nesta superficialidade.
onde não aprofundamos em nada, não procuramos ter uma constância na nossa vida. Hoje rezo, amanhã, se der vontade, e por aí vamos levando a vida sem nos preocuparmos com o nosso futuro na presença de Deus. Superficialidade. E ainda a ansiedade. É um grande mal que nós temos em nosso mundo. O corre-corre e as preocupações nos deixam ansiosos, sem saber que rumo tomar. Pois bem, meus caros irmãos e irmãs, tal como em nossos dias nós temos tantos esforços para fazermos as nossas dietas, para fazermos os nossos exercícios físicos, para fazermos isto, aquilo, mas qual é o nosso esforço para estarmos na presença de Deus, meditarmos a sua palavra e assim crescer na nossa união com Ele, crescer numa vida virtuosa? É preciso que nós saibamos criar bons hábitos. Bons hábitos na nossa vida de fé, na nossa vida de oração. Isto é, encontrar tempo para o Senhor. Nós temos tanto tempo para isto, para aquilo outro, mas e o nosso tempo para o Senhor? Para estarmos na sua presença, para podermos escutar, meditar a sua palavra. Podemos imaginar que é um encontro marcado com o Senhor que nós temos no dia a dia. É um encontro de amor e o Senhor está nos esperando. Podemos pensar assim: o Senhor está nos esperando. Qual será a hora que nós dedicamos para o Senhor? E quanto mais nós procurarmos estar na sua presença, mais a nossa vida será frutuosa. Assim o Senhor coloca o outro terreno, o quarto terreno, que foram as sementes que caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Terra boa deve ser o nosso coração. Coração aberto, disponível para estar na presença do Senhor, para deixar que o Senhor toque em nós com a sua palavra. Deixe que ela penetre na nossa vida. Distração, superficialidade, ansiedade. São males que estão presentes na nossa vida e nós devemos combatê-los. Combatê-los para que estejamos com o espírito fortificado e vivamos na presença do Senhor, a fim de que a nossa vida, quer na presença dEle, como na presença de nossos irmãos e irmãs, seja uma vida frutuosa, uma vida de testemunho, testemunho de fé, testemunho de boas ações. E tudo isto por causa da força da palavra de Deus na nossa vida. O nosso coração deve ser um terreno bom, onde a palavra de Deus semeada possa crescer, dar bons frutos e assim a nossa vida na presença do Senhor seja uma vida agraciada. Que a graça de Deus assim nos conduza e que ao longo dessa semana nós procuremos ter o esforço para vivermos na presença de Deus e que Ele nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.